Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e também sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Fábio Davidovich, o Fábio que é CFO da Aramis. Fábio, prazerzaço recebê-lo. Obrigado por ter aceito o convite e se deslocado lá de São Paulo. Sei que a tua agenda não é nada fácil. Privilégio poder estar recebendo um amigo aqui no programa para poder compartilhar sua trajetória, falar um pouquinho sobre vida e sobre seus planos. Seja bem-vindo. Legal. Obrigado, Luciano. É um prazer estar aqui com vocês, com os amigos aí de casa. A gente já vinha tomando um café e conversando sobre muita coisa legal, muita coisa interessante, muitas trocas e conexões bem legais. É um prazer estar aqui com você hoje. E falando em conexão, um amigo em comum, né? Tivemos o privilégio, eu da minha parte, de conhecê-lo hoje, através do Pierluigi, italiano, um network, um homem de relacionamento, entre aspas, o culpado desse nosso encontro, né? Pierluigi, ele que é o culpado de tudo, né? Mas é uma pessoa incrível e uma amizade bem legal e feliz por essa conexão. Fábio, falando da tua trajetória, da tua carreira, claro que eu fiz dever de casa, uma história bem consistente, grandes empresas, sempre em grandes postos. Nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua jornada, o que você pode compartilhar conosco? Legal. É uma trajetória, eu considero ela bem interessante. Eu sou engenheiro de formação, meu pai é engenheiro, meus dois irmãos são engenheiros, e meu pai tinha uma empresa de engenharia, né? Então, obviamente, o caminho mais natural seria trabalhar com meu pai. Eu consegui trabalhar um ano com ele, depois eu falei, pai, acho que não vai dar certo, né? Apesar de ter aprendido muito com ele, ainda aprendo muito com ele, falei, pai, acho que a gente vai ter que seguir caminhos diferentes. E aí fui trabalhar para uma área correlata, eu tinha uma disciplina na engenharia que era de logística, fui para a logística, que também, tua área também de bastante atuação. Fui trabalhar na Whirlpool como analista de logística ali, e eu sempre fui inconformado com processos, com aquela coisa toda ali que a gente olha e falei, temos que fazer alguma coisa diferente. E comecei a fazer um estudo fora do meu horário de trabalho sobre onde seriam as melhores localizações de centro de distribuição lá. E aí, na época, meu gerente entendeu, ele me tirou ali do dia a dia da operação para eu poder fazer esse estudo, etc. Depois de lá, foi um estudo muito interessante ali na Whirlpool. Depois de lá, eu comecei a ver que a parte financeira me atraía. Na época eu fiz um MBA e falei, cara, eu vou entrar um pouquinho em finanças. Trabalhei no grupo editorial Ática e Scipione, na época era Abril e Vivendi, como controller da área de operações. Então, eu sempre busquei as tangências, naquilo que tangenciava o meu principal trabalho. Então, eu fiz um trabalho legal e eu sempre fui muito inquieto e gostava de fazer consultoria à noite. E aí eu fazia para alguns amigos, empresas pequenas, etc. E na época um deles me apresentou para os irmãos, aí, os irmãos Efamovich, que eram os donos da Avianca, e me chamaram para participar desse desafio. Na época eu me tornei diretor estatutário com 28 anos. Mal sabia o que era essa responsabilidade, né? E o desafio na época foi, a empresa estava trazendo os aviões, os jatos ali, os MK-28. O teu desafio é importar esses aviões, é montar todo o supply chain. Eu falei, mas eu nunca tinha importado uma agulha na vida, né? Mas eles, vai que vai dar certo. Na época a VASP tinha parado de operar, trouxe os profissionais da VASP, e felizmente foi uma experiência muito legal. Foram 3 anos em que eu montei as operações de supply chain, trouxe os aviões, motores, montamos a operação nos aeroportos, etc. E de lá eu fui convidado para ser o CFO da Conductor, hoje a DOC, maior processadora de cartões do Brasil. Na época era Fundo e Família. E aí eu comecei minha trajetória de fato mais parruda aí em finanças. E de lá foi minha experiência que eu considero minha experiência, vamos dizer, mais empreendedora, apesar de achar que empreender, você pode intraempreender na sua empresa, pode fazer, né? E era para dar tudo errado. Por quê? Porque era uma empresa europeia que veio para o Brasil para montar as operações para fazer M&A. E era para dar errado por quê? Porque eu nunca tinha vendido, empreendido, nem tinha feito M&A. Mas foi uma experiência muito legal, foram 5 anos super bem sucedidos. E aí na época
eu me separei, enfim, às vezes quando a gente se separa, a gente quer se separar de tudo, né? Eu vendi minha participação ali e vim para a Aramis, a empresa na qual eu estou há 10 anos. Então entrei como diretor de planejamento financeiro, governança, etc. Também sempre fui muito inquieto. Depois de 2 anos cheguei para o Rick, que é o presidente, e falei: Rick, preciso de mais coisa. E aí entrei como CEO, toda a parte de operações, e depois com toda a cadeia de finanças, né, sendo CFO e COO. Ano passado devolvi operações e hoje eu estou como CFO, tecnologia e inovação na companhia. Você falou para ser breve, mas a gente já tem os cabelos brancos, então com 47 anos, então não dá para falar em 1 minuto, né? Mas enfim, é isso. Você hoje ocupa um posto elevado numa grande empresa que é a Aramis, né? E tudo meio que aconteceu precocemente na tua trajetória, na tua vida profissional, né? Consegue explicar essa precocidade das coisas? Você novo, já assumindo grandes responsabilidades e sempre lidando com coisas novas que você nunca havia feito antes, Fábio? Então, eu acho que esse eu brinco que eu gosto sempre de nadar contra a correnteza, né? Onde tem um vento contra, eu gosto porque o vento contra faz a gente se desenvolver, né? Eu tenho um amigo que diz: Fábio, você sempre busca desafios maiores daquilo que você talvez esteja pronto, não sei. E essa inquietude, essa vontade de fazer aquilo que é difícil, aquilo que é desafiador, sou movido a desafios, me faz buscar sempre mais, sempre aprender, sempre inovar. Para mim, rotina não é muito comigo. Gosto, a gente precisa ter processos estáveis, mas o desafio é o que sempre me moveu. Engenheiro, sempre trabalhou com finanças, né? E é uma pessoa que não vive dentro da caverna, né? Eu sempre tenho desafiado esses grandes executivos a olhar para o seu CPF ali no CNPJ, né? E você consegue arrumar tempo também para poder cuidar do network, nos relacionamentos, né? Como é que você consegue, dentro de tanta responsabilidade, se organizar para isso também, Fábio? Olha, não é uma tarefa fácil, porque a gente tem muitos desafios e como a gente tem muito resultado para entregar, a gente tem uma responsabilidade grande na companhia, também faço conselho de algumas empresas, mas o que eu busco fazer? Eu busco colocar o networking, colocar o relacionamento dentro do meu dia a dia, não fora. Então, Aramis, eu estou com novos negócios, então sempre buscando me conectar com as pessoas e aquilo que a gente estava conversando, né? A gente primeiro dá para depois receber, né? Então a gente, na minha construção de relacionamentos, eu sempre me coloco à disposição dos amigos, dos conhecidos, que ainda não são amigos, para poder se conectar e para poder construir essa rede, porque no final, tanto a gente como executivos, empresários, empreendedores, a construção das conexões é o que vão nos impulsionar. Ninguém faz nada sozinho. Então eu entendi isso desde cedo, venho amadurecendo, obviamente, mas é isso que eu tenho buscado praticar e dedico um percentual do meu tempo para construir os relacionamentos que são muito importantes. Falando um pouquinho sobre a Aramis, qual é o tamanho da operação hoje no Brasil, Fábio? Hoje a gente está com 120 lojas, está com 70 franquias, 50 próprias, a gente tem mais de 1.300 multimarcas espalhadas pelo Brasil, a gente tem uma penetração digital importante, a gente é um dos líderes no segmento de moda masculina premium, é um mercado que vale mais ou menos 15 bi de real, a gente tem aproximadamente 1 bilhão de sell-out, considerando venda das franquias e das multimarcas também para os consumidores finais. A gente dobrou de tamanho nos últimos 3 anos. A gente tem a maior margem bruta do segmento e um EBITDA também super saudável. A gente tem um plano importante de dobrar também nos próximos 3 anos. A gente tem uma crença importante. A gente quer ser o destino número 1 de lifestyle dos homens. E a gente tem um propósito de impactar pessoas e transformar histórias. A gente tem isso muito forte no nosso dia a dia. A gente entende que a empresa é um meio para que a gente possa seguir nesse caminho. Estou nessa trajetória há 10 anos, evoluindo como pessoa, como profissional e também muito feliz na empresa. Voltando para a tua carreira, olhando para trás na tua história, faria alguma coisa diferente? E já emendo com uma outra pergunta, né? O maior desafio que você já teve ou está tendo nessa tua jornada, Fábio? Olha, com certeza a gente olha para trás, a gente hoje, se fosse fazer as mesmas coisas, talvez não faria, né? Mas
talvez algumas decisões mais impetuosas. Quando a gente é um pouco mais jovem, a gente toma decisões que a gente não pensa muito, toma decisões pela emoção. Então, algumas delas talvez não teria tomado. Mas, ao mesmo tempo, essas decisões que eu tomei, que me impulsionaram a chegar onde eu estou hoje. Então, até os nossos próprios erros, né, eles constroem o que a gente é hoje e tudo mais. Sonhava chegar onde você chegou profissionalmente? Ou planejou para isso? Olha, eu sempre tive o desejo, sempre tive a vontade, talvez não com o planejamento que hoje eu faço para daqui para frente, né? Então, eu gosto sempre de projetar não só a minha carreira, mas a minha vida profissional, a minha vida com a minha família, a minha vida, como é que eu vou estar em 10 anos, e aí trazer, tá bom, o que eu preciso fazer a gente sabe que a vida não é uma linha reta, que a gente precisa se adaptar, mas é assim que eu tenho pensado e tenho trabalhado. Tem um minuto para acabar o nosso primeiro bloco. Você, como líder, é um cara que se preocupa muito com o ser humano, né? De inspirar, desafiar pessoas, né? Como é que você vê a tua posição e essa visão que você tem, talvez um pouco diferente daquilo que é normal no mundo corporativo, Fábio? Eu sou um cara muito focado em resultado, tenho isso, acordo cedo, bastante cedo por sinal, sempre buscando o melhor para a companhia, para a minha vida, mas eu busco esse equilíbrio, e eles não são antagônicos, eles convergem. Se a gente consegue entender e fazer com que as pessoas sejam a melhor versão delas mesmas, elas vão entregar mais resultados. Então, não adianta a gente fazer uma pressão desnecessária, uma pressão que pode gerar doenças crônicas, estresse. A pessoa vai produzir menos. Ou ela vai produzir por um período menor de tempo e depois não aguenta. Então, o meu ponto é resultado e ter uma vida equilibrada traz a gente para a nossa melhor potência. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Fábio Davidovich. O Fábio é CFO da Aramis. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Fábio Davidovich. O Fábio é CFO da Aramis. Tivemos um longo papo antes do programa, falamos sobre carreira, falamos sobre negócios, mas falando também sobre vida, né, Fábio? A gente percebe, ou percebeu, que a gente tem uma visão bem próxima sobre vida, sobre ser humano, né? Que a gente sabe que atrás de um profissional existe uma pessoa. Como é que é o Fábio fora da Aramis, né? Como é que é o Fábio CPF, não CNPJ, família, amigos? O que você pode compartilhar conosco? Legal, Luciano, boa pergunta. Eu acredito que não existe profissional e pessoal, a gente é um ser humano. Um ser humano que trabalha, um ser humano que tem sentimentos, um ser humano que se relaciona. A gente não consegue separar isso, né? Então eu sempre acreditei em conectar com o meu propósito de vida, que é poder impactar a vida das pessoas positivamente. E eu busco fazer isso durante o meu dia, nas minhas horas de trabalho e fora das minhas horas de trabalho, né? Eu busco fazer isso de uma forma muito divertida. Tem um amigo que fala que, Fábio, o teu trabalho é tão divertido, parece que você está no stand-up, né? Você vai trabalhando, gerando resultado, rindo, se divertindo, trazendo a galera junto. Obviamente a gente é pressionado por resultado, é assim a vida do executivo, mas eu gosto muito de ter um equilíbrio. O equilíbrio não é fácil de buscar. Então faço Aramis, faço alguns conselhos, faço um trabalho voluntário, gosto do mundo acadêmico também, então não é fácil a gente conciliar, é uma luta diária, mas é muito importante que a gente consiga balancear vida com família, vida com amigos, vida para poder ajudar as pessoas. Como o tempo é limitado, né? E como diria, não vou citar o nome, mas a gente não estoca tempo, né? Não é evento, é tempo. A gente precisa otimizar o nosso tempo, então impactar a vida das pessoas durante todo o dia, todas as horas em que estamos acordados. A gente falou que a gente vai encontrando o nosso propósito de acordo com o amadurecimento da própria vida, né? Fábio, hoje com 47 anos, qual é o teu propósito de vida, Fábio? Então, eu sou muito...
penso muito sobre isso e tenho pensado cada vez mais, né? Então, impactar pessoas e transformar histórias, que inclusive se aproxima com o propósito de Aramis, né? A gente ajudou a construir juntos. Eu trago isso muito para o meu dia a dia. Dia a dia com a minha turma, com os meus... dentro da Aramis, com os colaboradores, fora, com a minha família, amigos. Isso tem muito valor para mim. Obviamente que a gente tem um moonshot, a gente põe lá em cima os nossos projetos, os objetivos, e nem sempre a gente atinge rápido, mas eu acredito que eu vou conseguir atingir em médio e longo prazo, sair do meu quintal, né, que é a minha rede de relacionamento, e como a gente consegue trazer isso de uma forma escalável, né? E um exemplo prático nisso é que você é um executivo acessível, né? Você não é aquele executivo que ninguém chega perto, né? Você é uma pessoa aberta, sempre disposta a ajudar. Como é que você consegue também encontrar tempo? Sei que recentemente você foi abordado por 2 pessoas pedindo um trabalho em mentoria, que você já sinalizou positivamente. E você vai fazendo, né, Fábio? Acho que essa é a magia da vida, né? Quer dizer, descomplicar a vida, né, Fábio? Exato. Eu acho que a minha agenda, ela é uma agenda, obviamente, a gente tem os compromissos, a gente precisa entregar, mas um pedaço da agenda é dedicada a poder ajudar as pessoas, conversar, trocar, porque quando a gente ajuda, a gente é ajudado também, né? Então, eu acho que vale super essa questão de acessibilidade. E para mim é uma coisa tão orgânica e natural ser acessível, que as pessoas que vêm de organizações mais burocráticas, em que não há tanta acessibilidade, elas estranham, falam, Fábio, mas você conversa com todo mundo, você abre a sua agenda, você responde, etc. E eu falo, para mim é orgânico, é natural. Qual que é o desafio? Né? Administrar o tempo, é o desafio de todos nós. Né? E o que o Fábio gosta de fazer? O hobby, final de semana, com a família? Olha, eu tenho um hobby, não sei se é tão comum ou incomum, eu gosto muito de estudar, de ler, de conhecer, adoro, me divirto trabalhando, então às vezes o meu hobby é trabalhar. Gosto muito de estar com a minha família, gosto de sair, a gente passeia, eu tenho 3 filhos, o Aron, a Rebeca e a Elana, sou casado com a Fê, sou muito feliz com a minha família, meu casamento e com os meus filhos, gosto de sair com eles, gosto de fazer coisas simples. Eu acho que o segredo, a gente vai subindo na vida executiva e a gente acha que o segredo ele está em coisas mais sofisticadas. Na minha opinião, o que eu vivo está nas coisas simples. Né? Você passar o dia bem com a sua família, você tomar um sol, você ir à praia, você aproveitar a refeição em família, beber um bom vinho com os amigos. Então, eu aproveito a vida e busco, na simplicidade, aproveitar cada minuto. Porque esse minuto que a gente conversou não volta mais, né, Luciano? Um dia a gente será uma história, né, Fábio? Um dia a gente vai partir, talvez sejamos lembranças em álbuns de fotografia. Como é que você acha que o Fábio vai ser lembrado quando não estiver mais aqui? E o impacto que você vai deixar na vida das pessoas, Fábio? Essa é uma pergunta profunda, né? Como é que a gente gostaria de ser lembrado, né? Ou o que eu busco fazer? Eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa que impactou profundamente a vida de algumas pessoas, da minha família, dos meus amigos, que sempre buscou tá ajudando, tá apoiando, um cara que lutou até o final, foi inconformado com coisas que não concordava. Então, eu sou inconformado, a gente estava conversando, sou inconformado e a gente passar na rua e ver moradores de rua deitados ali, né? Eles são seres humanos igual a gente, né? Então, eu gostaria de ser lembrado por alguém que conseguiu impactar primeiro o meu quintal e desejo escalar esse impacto para mais e mais pessoas, mantendo a minha essência. Certamente temos telespectadores nos assistindo que sonham em chegar onde você chegou, né? E muitos deles talvez não acreditem no seu próprio potencial. Baseado na tua história, na tua vivência, o que você poderia dizer para essas pessoas que têm sonhos altos de alcançarem posições elevadas das suas vidas, Fábio? Olha, Luciano, primeiro acreditar, a gente precisa acreditar que a gente consegue fazer. Segundo, se cercar de pessoas que vão compartilhar dos nossos sonhos, pessoas que nos amam, pessoas que vão nos apoiar. Depois montar um plano para isso. Então, vontade é legal, eu posso ir para a guerra, achar que eu vou vencer a guerra com um estilingue. Não vou.
né? Então a gente precisa se preparar. Como é que a gente se prepara, né? No meu caso, estudo bastante, gosto de trabalhar muito com a prática e academia, né? Com estudos acadêmicos, etc. E se relacionar, construir a rede de relacionamento para que a gente possa compartilhar, crescer, testar, aprender rápido com os erros. A gente vai errar muito até acertar, né? A gente vai errar muito, então a gente tem que aprender rápido com o erro, ir construindo, ir aprendendo. A nossa vida, pensa que cada movimento que a gente faz é como se a gente estivesse tocando uma startup, né? A gente aprende, a gente erra, a gente vai para frente e vai perseguindo o alvo. E quando a gente entende que a gente não está no rumo, a gente precisa, de novo, se cercar de pessoas que também, como se fosse um espelho para a gente, né? Para a gente ir se aprimorando, porque sozinho é difícil a gente chegar onde a gente quer. Tivemos também no nosso café falando um pouco sobre a mudança de mentalidade nos relacionamentos humanos, né? A gente normalmente é educado consciente ou inconscientemente para desenvolver uma trajetória egoísta, né? Pela nossa necessidade, pelas nossas seguranças. E você tem uma visão um pouco diferente, né? Que ajudar é mais importante do que ser ajudado, né? O engenheiro pressupõe um cara, 1 mais 1 é 2, um cara de finanças também, um cara bem pragmático, né? Como é que... porque considerando a tua história, a tua formação e a tua maneira de viver, não é algo comum de se ver. Como é que se explica isso, Fábio? Às vezes a gente tenta explicar o inexplicável, né? Realmente, eu sou focado no resultado, sou pragmático, mas sou um cara de pessoa, sou um cara de gente. Sou um cara que quer reconhecer, quer ser reconhecido. Eu acho que a vida vai nos trazendo, né? Acho que a gente já tem uma predisposição ali, quando a gente nasce, tem a nossa criação, tem as nossas trajetórias que vão nos levando a isso, mas eu tive um processo também de transformação, né? O Rick brinca, o Rick é o presidente da Aramis, é o CEO, e ele fala como você se transformou, né? Mas quando eu falo para ele que eu não me transformei, eu tinha uma capa mais dura e por trás eu sempre tive essa vontade de fazer e viver para esse propósito, né? Mas respondendo a sua pergunta, não tem resposta, é difícil de responder, né? Olhando para o futuro, o que o Fábio vê como os próximos passos? Você hoje é um executivo já de sucesso, está em posições de conselho, trabalhando aí em ajudar as pessoas em mentoria. O que mais você enxerga como próximos passos da sua trajetória, Fábio? Olha, a gente tem o desejo na Aramis de poder abrir capital, então a gente está trabalhando para isso. A gente dobrou de tamanho, quer dobrar de tamanho nos próximos anos, então tem um projeto muito interessante, muito audacioso na Aramis. O meu desejo é continuar também me desenvolvendo nos conselhos. Então hoje sou presidente do conselho da Drogarias Iguatemi, sou conselheiro da Wallbox e conselheiro fiscal da Sanepar. Então acho que o desenvolvimento dos conselhos é muito... eu gosto muito com a minha visão holística e a forma que eu busco contribuir. Desenvolver as mentorias e pensar em alguma forma de escalar isso para a gente poder impactar mais pessoas. E academia, adoro estudar, adoro compartilhar conhecimento, adoro aprender, então esses seriam os passos que eu gostaria de dar e não vou parar de trabalhar até o último dia da minha vida, vou trabalhar. Prazerzaço recebê-lo aqui, obrigado. Valeu, querido. Obrigado, telespectador, por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá.